Boa noite. No Dia Mundial do Meio Ambiente, o governo anuncia medidas para proteger a Amazônia e promete interditar metade das áreas desmatadas ilegalmente no país. O programa para baratear carros no país é lançado com desconto de até R$8.000. Medidas também vão beneficiar caminhões e ônibus. E você vai ver também... Morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips na Amazônia completa um ano. As investigações continuam e a região ainda sofre com conflitos. Imagens mostram suspeito de assassinar ator Jefferson Machado tentando vender carro da vítima em concessionária. Bruno Rodrigues segue foragido. E começamos o Rede TV News com notícias quentíssimas direto de Brasília, porque o presidente Lula está reunido neste momento com líderes da base parlamentar, senadores aliados no Palácio do Planalto para falar sobre articulação política que tergiversou e deixou a desejar tantas vezes na semana passada em votações importantes. Vamos conversar com o nosso repórter Igor Damasceno, que está em frente ao Planalto e traz as informações. Boa noite, Igor. Oi, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos. A reunião continua acontecendo com alguns parlamentares da base de apoio. Senadores como Randolfo Rodrigues, Otton Alencar e Jacques Wagner estão reunidos a portas fechadas com o presidente Lula. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, também está presente. Segundo o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, esse encontro é para o presidente Lula agradecer pelo apoio na semana passada durante as votações das medidas provisórias que tratam da reestruturação dos ministérios e também do repasse extra do Vale Gás e do Bolsa Família. Esse encontro, Amanda, ocorre depois do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, recomendar ao presidente Lula que ele trate das articulações com o Congresso pessoalmente. Inclusive, o próprio Lira estaria presente nesse encontro de agora, mas ele teve de cancelar. Os dois se encontraram também a portas fechadas hoje cedo. A reunião é porque Lula quer evitar novos desgastes, novas dificuldades de aprovação de medidas importantes, como aconteceu na semana passada com o texto da reestruturação dos ministérios. A expectativa é que o presidente se encontre com outros parlamentares da base ainda nesta semana. A ideia é se aproximar deles para facilitar o diálogo em período de votação importante no Congresso Nacional. A gente segue acompanhando. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor. Bom, pelo que tudo indica, o Lula vai, de fato, entrar na articulação política agora. Tinha uma reunião marcada no início da manhã, falou-se também numa reunião a partir das 5 da tarde com os líderes da Câmara dos Deputados. Mas essa reunião, durante a tarde, acabou sendo cancelada, até porque alguns desses líderes sequer estavam em Brasília. Eu conversei, por exemplo, com o líder do PP, o Progressistas, que é o mesmo partido de Arthur Lira, o André Fufuca. Ele, por exemplo, não está em Brasília hoje. Conversei também com líderes do União Brasil. Elmar Nascimento disse, olha, o governo cancelou a reunião. E já outros líderes, como o do Republicanos, o Marcos Pereira, que é um dos partidos mais cobiçados para integrar a base aliada do Lula, durante várias vezes hoje me repetiu, olha, o Republicanos não é base, não será base, permanece um partido independente. Então, embora ainda vote com o governo em algumas ocasiões, como o arcabouço fiscal, não tem interesse em integrar a base aliada. Muito pelo contrário, diz que nem pegaria bem participar de uma reunião no Planalto com o Lula. Então, você vê que cada partido desses considerados independentes tem uma posição diferente. Vamos continuar em Brasília agora com Kênia de Alencar, que também traz bastidores da reunião mais esperada de todas, e essa aconteceu logo pela manhã, né, Kennedy, que foi o café da manhã LL, né? Lula, Lira, era para ter acontecido um encontro presencial na semana passada, acabou adiada para essa, mas hoje finalmente aconteceu. E aí, Kennedy, o que eles conversaram nesse café da manhã? Boa noite. Olá, Amanda, boa noite para você, para quem está nos assistindo. Amanda, o Lula e o Lira fumaram uma espécie de cachimbo da paz. Na semana passada, a temperatura subiu muito. Houve tensão na relação entre os dois. Havia uma expectativa de um encontro do Lula com o Lira no dia da votação da medida provisória que reestruturava o governo. Não aconteceu. A iniciativa agora partiu do Lula. O Lula convidou o Lira para um café da manhã. Foi um gesto, nas palavras de um ministro, de reaproximação, né, para eles tentarem voltar a ter uma relação de alto nível. O Lira foi o primeiro a reconhecer a vitória do Lula, né, no ano passado, a primeira autoridade de porte que deu telefonema para o Lula. E o Lula apoiou a eleição do Lula, a eleição do Lira, a reeleição do Lira para presidente da Câmara.
O Lira se queixou da articulação política e aconteceu aquilo que a gente vinha falando desde a semana passada. O Lula precisava entrar em campo. Então, esse encontro com o Lira foi muito importante para dar um freio de arrumação na articulação política. O Lira se queixou da liberação de emendas parlamentares, esse fluxo tem que correr melhor, também as nomeações e, eventualmente, uma reforma ministerial, porque alguns ministérios não representariam partidos da base de sustentação do governo lá na Câmara e no Senado. A relação com o Senado é mais tranquila, como o Igor relatou, e você também há pouco está rolando agora à noite um encontro do Lula com líderes do Senado, não rolou com líderes da Câmara, até porque o Lira liberou o pessoal para trabalhar pela internet. Essa semana está uma semana mais esvaziada aqui em Brasília. Mas o encontro do Lula com o Lira é sim um freio de arrumação importante na articulação política e um sinal de que o Lula vai participar diretamente e vai comandar como ele fez no primeiro e no segundo mandato dele. Amanda. O Kennedy, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, chamou Brasília de Ilha da Fantasia, numa crítica de que a cidade impediria um contato próximo da classe política com a realidade do país. Como é que essa declaração repercutiu no Palácio do Planalto? Olá, Augusto, boa noite para você também, boa noite novamente para quem está nos assistindo. Repercutiu muito mal, é uma declaração infeliz e preconceituosa. Brasília tem 63 anos de idade. Hoje, Augusto, Brasília é a 4ª maior região metropolitana do país. Está atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Aí vem a região metropolitana de Brasília e do entorno. São quase 5 milhões de habitantes, 4,8 milhões de habitantes. Brasília é a 3ª capital, hoje, mais populosa do país. São Paulo, Rio, depois Brasília. Superou a Salvador, lá da Bahia, do Rui Costa. O Rui Costa foi infeliz, porque a declaração transmite preconceito. Porque basta ir à rodoviária, basta ir à periferia de Brasília para ver a mesma miséria, a mesma pobreza que se encontra em Salvador, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro. É uma falta de conhecimento. Talvez o ministro da Casa Civil esteja encastelado. Isso transmite uma imagem negativa e atrapalha a relação dele, inclusive com a classe política. Pano de fundo, Augusto, tem uma coisa chamada Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é um repasse que a União faz para o Distrito Federal para pagar despesas de segurança, saúde e educação. A nova regra fiscal, do jeito como está sendo votada, pode impedir, no prazo de 10 anos, uma transferência de mais de 80 bilhões para o Distrito Federal. Isso é um problema para os políticos de Brasília. Daí, essa fala do Rui Costa só incendiou mais esse debate. Ele foi mal e bastaria dar uma volta por Brasília para ele poder sair do castelo em que ele está lá no Palácio do Planalto. Brasília foi criada em 1960, talvez na época da ditadura militar, ela fosse uma ilha da fantasia, distante dos grandes centros. Mas o que o Juscelino Kubitschek, que é o fundador de Brasília, o que ele queria era interiorizar o desenvolvimento. Isso, de certa forma, aconteceu quando a gente vê esses dados de 3ª maior capital em população do país e a 4ª maior região metropolitana do país. Augusto e Amanda. Obrigada, Kennedy. O governo federal exonerou o diretor de apoio à gestão educacional da Secretaria de Educação Básica do MEC, Alexander Moreira. Ele foi um dos alvos da operação da Polícia Federal, que investiga fraudes e lavagem de dinheiro na venda de kits de robótica para escolas em Alagoas. O prejuízo causado pelo esquema seria de 8 milhões de reais. A operação é referente ao período em que Alexander atuou como coordenador de redes de infraestrutura educacional durante o governo de Jair Bolsonaro. Entre outubro de 2021 e novembro de 2022, ele teve R$ 737 mil em movimentações suspeitas, segundo a Polícia Federal. Moreira é apontado como aliado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que nega qualquer envolvimento no suposto esquema. O governo exonerou o chefe de assessoria especial de planejamento e assuntos estratégicos da Secretaria Executiva do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Saulo Moura da Cunha já foi diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e estava no GSI desde o dia 1º de janeiro. O Palácio do Planalto ainda não divulgou o motivo da exoneração. Depois de um ano das mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips no Vale do Javari, no Amazonas, as investigações continuam e a região ainda vivencia conflitos. 5 de junho de 2022, dia em que o jornalista britânico Dom Phillips
e o indigenista Bruno Pereira faziam uma expedição para uma investigação na Amazônia, quando passavam pela comunidade de São Francisco e seguiam para Atalaia do Norte. Era uma viagem de 72 quilômetros que deveria durar 2 horas, mas eles nunca chegaram ao destino. Os corpos foram encontrados no dia 15 de junho. As investigações apontaram 3 suspeitos de homicídio e ocultação de cadáver. Amarildo Oliveira, o Pelado, Osinei Oliveira, o dos Santos e Jefferson Lima, o Pelado da Dinha. Segundo a Polícia Federal, Rubem Dário Vilar, o Colômbia, foi o mandante dos homicídios e ainda é investigado por pesca ilegal e tráfico de drogas na região. O julgamento mais recente aconteceu em maio desse ano e os acusados pelos assassinatos voltaram atrás na confissão do crime e alegaram legítima defesa. As mortes de Dom Philips e Bruno Pereira expuseram a grande insegurança na região do Vale do Javari, que é a segunda maior reserva indígena do país. Depois de 1 ano do crime, os representantes da Univaja relatam que ainda é preciso tomar muitas providências na prática para reduzir os conflitos em terras indígenas. Nada de absolutamente concreto foi feito naquela região, forçando com que a nossa população sofra essas consequências do medo, sofra consequências de entrar ou sair e ver de muito longe as poucas ações efetivas do Estado perante esta sociedade. Depois do crime, a Polícia Federal ainda indiciou o ex-presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A PF entendeu que ele não tomou medidas para combater a ação dos bandidos na região onde as vítimas foram mortas. Mas, acima disso, quem são os reais interessados em relação a esta perseguição e esse controle que querem sobre a terra indígena no Vale do Javari? Nós temos muitas perguntas e poucas respostas, mas no momento o que se vê é que a justiça de alguma forma será feita para esses atores que estão envolvidos diretamente com esse crime animalesco que ocorreu no Vale do Javari. E depois de 1 ano do crime, os povos indígenas ainda se sentem ameaçados com o marco temporal, que defende que os povos indígenas só têm direito às terras já ocupadas a partir de 1988. Tomara que no Senado nós possamos fazer as averbações necessárias para que os senadores possam compreender o que é marco temporal. Mas nesse contexto que estamos passando, nesse momento, tudo é possível. Mas a insegurança causada por esse marco temporal, ela está ligada diretamente com a sobrevivência e a existência dos povos indígenas do Brasil. E hoje é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em São Paulo, uma das prioridades do governo é revitalizar os 2 principais rios que cortam a capital paulista, o Tietê e o Pinheiros. O Brasil possui uma das mais extensas redes fluviais de todo o mundo. Aproximadamente 14% de toda a água doce do planeta está em território brasileiro. Mas, infelizmente, esse número grandioso se refere também quando o assunto é poluição. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Águas, a ANA, o país tem mais de 83 mil quilômetros de rios poluídos. E 2 deles cortam a cidade de São Paulo, o Tietê e o Pinheiros. Há muito tempo, o governo paulista tenta mudar essa realidade. O último projeto, o Novo Rio Pinheiros, que ainda está em fase de implantação, foi lançado em 2019. Foram feitas mais de 500 mil ligações de esgoto dos imóveis. Isso significa que mais de 2 milhões de pessoas tiveram acesso a esse serviço básico, que é a coleta e tratamento de esgoto. E isso vai refletir, obviamente, na qualidade tanto dos riozinhos afluentes do Rio Pinheiros, como com o próprio Rio Pinheiros. Ao todo, cerca de 58 bilhões de litros de esgoto deixaram de ser despejados no Rio Pinheiros e em seus afluentes durante o projeto, o que corresponde a cerca de 20% a 30% do que é jogado atualmente. Para que nós tenhamos, por exemplo, a microbiota, que são os micro-organismos que começam a organizar a vida biológica desse rio para que ele efetivamente tenha uma melhora. E isso você não faz em 2 anos, isso você vai demorar pelo menos uns 10 anos. Apesar das melhorias, as condições do rio ainda estão longe das ideais. O principal problema para a despoluição do Rio Pinheiros é a falta do saneamento básico, como, por exemplo, aqui no córrego Pirajussara, que tem 17 quilômetros de extensão. Assim como ele, outros 15 afluentes estão na mesma condição, despejando todos os dias litros de esgoto no rio.
para isso que não adianta você fazer, né, toda uma revitalização lá no alto do Rio Pinheiros, tá? E deixar o baixo do Rio Pinheiros, e a margem esquerda do Pinheiros, onde estão esses outros córregos, onde nós temos uma quantidade de moradias muito grandes, sem acesso ao tratamento de esgoto, nós ainda temos tudo isso acontecendo e ainda sendo jogado no rio. O governo estadual quer que o Rio Pinheiros tenha uma integração maior com a cidade. As margens ganharam mais de 8 quilômetros de ciclovia e um parque. O projeto ainda prevê a reforma da usina São Paulo, com um terraço e até cinema a céu aberto. O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acena para medidas a serem tomadas em outro rio bastante poluído no estado, o Tietê. Se a gente somar as 21 ações que foram anunciadas no dia de hoje, mais o Integra Tietê, com as intervenções em todos os seus afluentes, né, considerando a intervenção no Pinheiros, a intervenção no Baixo, no Médio, no Alto Tietê, a gente está falando de praticamente 8 bilhões de reais de investimento nos próximos anos. O presidente Lula e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lançaram um plano que prevê a interdição de metade da área desmatada no país. Quem acompanhou e tem mais detalhes para a gente é a repórter Maria Ferreira. Boa noite, Maria. Tudo isso para enfrentar o desmatamento na Amazônia, principalmente, né? Exatamente, Augusto. Boa noite para você, para Amanda e a todos que nos acompanham. O presidente Lula ainda sancionou hoje o projeto que foi aprovado lá no Congresso Nacional, que regulamenta prazos e condições para aderir ao programa de regularização ambiental. Além disso, ele ainda vetou todo o artigo desse projeto que tratava de intervenções na Mata Atlântica. Ainda foram assinados decretos que tratavam de atualizações de comitês sobre mudança climática, indústria de baixo carbono e ainda o comitê do Conselho Nacional da COP30. Nesse pacote de medidas de hoje, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ainda apresentou ao presidente Lula o plano de prevenção e controle de desmatamento na Amazônia, que foi dividido em 4 eixos. Nós vamos acompanhar agora quais foram os principais pontos. O eixo 1 é o das atividades produtivas sustentáveis. Ele prevê, por exemplo, a criação de selos e marcas oficiais para a certificação de produtos da bioeconomia na Amazônia e ainda levar energia a 120 mil unidades para estimular projetos. Já o eixo 2 é o de monitoramento e controle ambiental. Entre os principais pontos estão embargar 50% de áreas desmatadas ilegalmente identificadas e ampliar o número de bases estratégicas, delegacias federais e aeronaves da Polícia Federal e Forças Armadas na Amazônia. O eixo 3 é o de ordenamento territorial e fundiário. Ele prevê a criação de 3 milhões de hectares de unidades de conservação, além de incorporar à União 100% das terras devolutas, ou seja, que são públicas, mas ainda estão sem destinação. E o eixo 4 é o de instrumentos normativos e econômicos. Ele oferece juros mais baixos e outros incentivos à produção sustentável no Plano Safra e regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Durante o evento, o presidente Lula afirmou que ainda será lançado o Plano Amazônia, Segurança e Soberania, que vai combater crimes de grilagem de terra, garimpo e mineração, entre outras coisas. Ele ainda disse que outras medidas serão tomadas para garantir a defesa, a segurança e soberania dessa região, como, por exemplo, a ampliação de instalações de suporte, de equipamentos e ainda o aumento de operações militares nas fronteiras. Lula quer retomar a liderança do Brasil no tema mudanças climáticas e aproveitou o discurso dele para criticar a política ambiental do governo anterior e também a falta de apoio, de ajuda de outros países em relação à Amazônia. Vamos ouvir o que ele disse. O Brasil retomou o protagonismo no enfrentamento das mudanças climáticas depois de 4 anos em que o meio ambiente foi tratado como obstáculo ao lucro imediato de uma minoria privilegiada. Mas é preciso que os países ricos também façam a sua parte. Foram eles
que ao longo dos séculos mais devastaram as florestas. E são eles que hoje mais emitem gases de efeito estufa. Pois é, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, voltou a criticar a atuação do Congresso no tema meio ambiente, principalmente depois que o ministério dela foi esvaziado naquela medida provisória aprovada na semana passada, que tratava da estrutura do governo, a estrutura dos ministérios do governo Lula. Ela disse que, para que as políticas públicas continuassem sendo feitas, os ministérios agora estão atuando em conjunto. Vamos ouvir. Hoje nós já temos cerca de 19 ministérios trabalhando juntos. O ministro Fernando Haddad está trabalhando junto conosco o programa da transição ecológica, o ministro Fávaro, o programa de agricultura de baixo carbono, e outros ministérios estão igualmente fazendo o mesmo. A prioridade permanece, mas infelizmente vivemos uma situação em que essa situação de não termos a quantidade de votos suficiente não é só uma realidade em relação ao meio ambiente. Outros setores igualmente tiveram que enfrentar essas dificuldades. O Rede TV News recebe agora o físico e professor da USP, Paulo Artacho, que é um dos principais, um dos maiores estudiosos das mudanças climáticas e meio ambiente do país. Professor, que bom tê-lo conosco nesse dia tão importante que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Desde já agradeço a sua participação no Rede TV News. Professor, essa solenidade aí com a participação de Lula e Marina foi praticamente um ato de desagravo à ministra do Meio Ambiente depois que seu ministério sofreu alterações, retaliações por parte do Congresso Nacional, foi em parte desfigurado com mudanças aprovadas pelos parlamentares. Na prática, a volta do PPCDAN, anunciado hoje, o Plano de Prevenção e Combate, de Controle e Combate ao Desmatamento da Amazônia Legal, essas medidas, com todos aqueles eixos, são suficientes? O veto, aquela medida provisória também, que na prática permite o desmatamento da Mata Atlântica, o governo começa a entrar numa rota de avanço, numa rota correta na sua avaliação? Sim, não há a menor dúvida de que o Poder Executivo está efetivamente tomando as medidas necessárias para garantir que o interesse da população, que em geral é na preservação do meio ambiente no futuro do nosso país, esteja preservado. Infelizmente, o Congresso Nacional continua na mesma linha do governo anterior, na linha de, basicamente, uma exploração de muito curto prazo e predatória dos recursos naturais do nosso país. Então, nós temos, na verdade, um embate entre duas visões. Uma visão olhando para o lucro rápido, fácil, com a destruição dos recursos naturais, e uma segunda visão, que é a visão de Lula, uma visão mais de longo prazo, uma visão que tenta estruturar uma sustentabilidade mínima para a questão ambiental e amazônica no nosso país. Então, eu espero que a visão do Poder Executivo prevaleça, e, nesse sentido, a gente possa implementar o PPCDAN, que foi a principal medida de redução do desmatamento que ocorreu na década retrasada, e, com isso, de novo, reduzir o desmatamento a zero até 2030, que é o compromisso internacional que o Brasil tem dentro do Acordo de Paris. Agora, Paulo, já que estamos no Dia Mundial do Meio Ambiente, né, como é que nós estamos nos saindo em relação ao combate ao aquecimento global e às metas de Acordo de Paris? O que você acha disso? Olha, nós, infelizmente, não estamos saindo muito bem. Quer dizer, o Brasil é o 6º maior emissor de gases de efeito estufa do nosso planeta, principalmente através das emissões associadas com o desmatamento de florestas tropicais. No caso, desmatamento da Amazônia. Mas o Brasil tem vantagens estratégicas enormes na questão das mudanças climáticas globais, e nós precisamos estruturar políticas públicas que explorem as nossas vantagens. Uma delas é que nenhum outro país do planeta consegue reduzir 52% de suas emissões em 7 anos, com ganhos ambientais muito significativos. Nenhum outro país tem a vantagem estratégica da geração de energia eólica e solar que o Brasil possui, e ainda muito inexplorada.
Então, o Brasil precisa enfrentar as suas vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, aproveitar suas vantagens estratégicas. E o novo governo está efetivamente estruturando políticas públicas efetivas, explorando as nossas vantagens estratégicas, nesse caso de hoje, a questão da redução do desmatamento da Amazônia, que é absolutamente necessária para o nosso país, e, ao mesmo tempo, enfrentando as nossas vulnerabilidades das mudanças climáticas globais, com um aumento no cenário internacional e uma força maior para que os países desenvolvidos reduzam suas emissões de queima de combustíveis fósseis. Professor, muito obrigada pela sua participação no Rede TV News. Espero que isso não se restrinja a uma política de governo, mas que seja uma política de Estado, né? De agora em diante, que ela perdure, que ela permaneça. Obrigada, professor. E olha, ambientalistas em diversas partes do mundo também se uniram na data de hoje para manifestações um pouco diferentes. Limpar rios, lagos e mares. Pois é, o Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano tem como tema o combate à poluição plástica, que afeta principalmente a vida marinha. Segundo dados do Programa Ambiental da ONU, a cada minuto o equivalente a um caminhão de 5 toneladas de resíduos plásticos é jogado no oceano. Para dar destaque à gravidade do tema, soldados indianos recolheram lixo de um dos principais lagos do país, o Dal. O mesmo foi feito por ecologistas no Iraque, que juntaram dezenas de sacolas com plástico. Neste rio de Bangladesh, tinha tanto lixo que mal se via água. Um cenário que, infelizmente, se tornou comum em diversas partes do mundo, como nesta praia da Indonésia. O plástico deixado na areia ou jogado no mar vai e vem com a maré e não desaparece, já que leva anos para se decompor. Este senhor de Katmandu, no Nepal, encontrou uma nova solução para os resíduos. Ele produz peças de roupas, bolsas, objetos de decoração e até tapetes. O Dia Mundial do Meio Ambiente, criado pelo Programa Ambiental da ONU, é celebrado há exatos 50 anos. Neste ano, a Costa do Marfim, na África, foi o país escolhido para ser o anfitrião da data. A Costa do Marfim foi escolhida porque, apesar de enfrentar problemas como a poluição na lagoa que banha a capital Abidjan, o Unicef, com a ajuda de ONGs, desenvolveu um programa de construção de escolas com o lixo plástico. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirma que o problema do lixo é urgente e já causa consequências catastróficas. Um relatório recente da organização afirma que é possível reduzir 80% da poluição plástica do mundo até 2040, com medidas de reciclagem, reutilização e substituição de produtos de plástico. Indígenas de todo o país estão acampados em Brasília. A mobilização é um protesto contra o projeto de lei do marco temporal, que deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal ainda essa semana. O acampamento é na esplanada dos ministérios. Aqui estão indígenas de todo o país, das mais diversas etnias e com um só objetivo. Nós não queremos PL 490, já tá, minha pá? Não! Hoje pela manhã, o cacique Raoni, líder indígena conhecido internacionalmente, esteve no acampamento e falou com os manifestantes. A articulação dos povos indígenas do Brasil também está mobilizada nos protestos. Já existia povo indígena nessa terra, então, depois chamada de Brasil, né, quando os invasores chegaram. Então não existe tese de marco temporal para nós, é uma inconstitucionalidade e por isso chamamos esse acampamento e chamaremos tantos quantos acampamentos contra o marco temporal forem necessários. A Câmara aprovou na semana passada o projeto de lei que prevê o marco temporal, determinando que só têm direito à terra povos indígenas que estavam na área antes da Constituição de 1988. Com isso, os povos originários correm o risco de perder grande parte do território. Cerca de 2.000 indígenas vão acampar na esplanada até a próxima quarta-feira, quando o Supremo Tribunal Federal deve julgar se derruba ou não a tese do marco temporal. A
A decisão que a corte tomar vai ter repercussão em todos os processos de demarcação de terras indígenas. O julgamento decisivo para esses povos está parado há quase 2 anos e ocorre em dias simbólicos, na Semana do Meio Ambiente e após 1 ano do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no Vale do Javari, a segunda maior terra indígena do Brasil. Nesses 3 dias haverá plenárias, vigílias e atos de protesto. Além do marco temporal, o projeto flexibiliza a política indigenista do não contato com os povos indígenas isolados e propõe liberar construções de rodovias e hidrelétricas, por exemplo, sem consultar as comunidades indígenas afetadas, violando tratados internacionais. A polícia do Rio de Janeiro tenta localizar Bruno Rodrigues, suspeito de matar e ocultar o corpo do ator Jefferson Machado. Imagens mostram Bruno em uma concessionária, onde, segundo a polícia, tentou vender o carro da vítima. As imagens mostram Bruno Rodrigues e o companheiro em uma concessionária. Era a 3ª vez que ele tentava vender o carro de Jeff Machado depois da morte do ator. Bruno só não conseguiu concluir a transação porque não encontrou o documento de compra e venda do veículo. Segundo a polícia, Bruno, que é suspeito de ser o mentor intelectual do assassinato de Jeff, também tentou vender a casa da vítima em Guaratiba, zona oeste do Rio. Ele cobrava cerca de R$280 mil pelo imóvel, menos da metade do valor real, estimado em 600 mil. O advogado de Bruno, que continua foragido, diz que ele é inocente, não fugiu do Brasil e que tenta um habeas corpus porque ajudou na investigação. A defesa de Bruno Rodrigues vai provar ao longo do processo que não foi ele que matou Jefferson Machado, que não houve premeditação e que a dinâmica é diversa do que a polícia apresenta. A Polícia Federal emitiu um alerta para evitar que Bruno deixe o país. No sábado, o Disque Denúncia divulgou um cartaz de foragido com a foto do suspeito. Os policiais procuram Bruno desde sexta-feira. Jeander Vinícius da Silva Braga, apontado como o outro autor do crime, já está preso. Em depoimento, ele contou que é garoto de programa e pedreiro e admitiu que mentiu sobre a existência de um homem chamado Marcelo, que seria o responsável pela morte de Jeff Machado. Segundo Jeander, Bruno dopou e estrangulou o ator. Ele também disse que foi contratado por Bruno para fazer um vídeo de conteúdo sexual e para cavar o buraco onde Jeff foi enterrado dentro de um baú. O deputado federal cassado Deltan Dallagnol prestou depoimento hoje à Polícia Federal por videoconferência. De acordo com a assessoria de Dallagnol, o deputado respondeu a todas as perguntas. A defesa do ex-coordenador da Lava Jato informou que vai solicitar a retirada do sigilo do inquérito. Deltan foi intimado a prestar depoimento na condição de investigado por compartilhar entrevista que afirma que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, teriam votado pela sua cassação movidos por interesses políticos. A assessoria do parlamentar informou ainda que recorreu ao STF contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o mandato do deputado. O governo federal anunciou agora há pouco o programa que deve baratear o preço dos veículos ditos populares. De Brasília, o repórter Igor Damasceno tem mais informações. Aliás, esse programa mudou completamente, né? Agora tende a favorecer principalmente caminhões e ônibus para renovar a frota, aquela frota antiga, trazer veículos mais novos para circular, né, Igor? Pois é, Amanda, boa noite novamente a você e a todos que nos acompanham. O texto aprovado agora há pouco pelo presidente Lula sofreu algumas alterações. Segundo o ministro do Desenvolvimento e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os descontos aumentaram, podem chegar a 11,6%. Descontos esses para as montadoras, o que na prática pode resultar em uma redução no preço dos automóveis em até R$ 8 mil. Só que para isso, as montadoras precisam seguir 3 critérios: carros menos poluentes, utilização de peças nacionais e modelos abaixo de R$ 120 mil. Quanto mais critérios atendidos, maior será o desconto nos impostos. Outra mudança, como você bem disse, Amanda, foi a inclusão de caminhões de carga e também de ônibus. Aqueles veículos de mais de 20 anos devem sair de circulação. Geraldo Alckmin explicou que a expectativa, o objetivo aqui no Palácio do Planalto é evitar que esses carros antigos estejam em circulação. Vamos acompanhar. O que nós estamos procurando fazer? Estimular a renovação da frota.
Qual o objetivo disso? É tirar o caminhão velho, que tem mais, ou o ônibus velho, que tem mais de 20 anos de uso, poluindo, antigo, com problema de mecânica, quebra na estrada. Então, esse estímulo ele foi inteligente, porque ele exige que seja retirado um caminhão ou ônibus com mais de 20 anos de uso. Agora, Igor, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também lançou o programa Desenrola, né, que é uma promessa de campanha do presidente Lula para ajudar as pessoas a sair do nome negativado, né, o CPF negativado. Como é que vai funcionar esse programa? Augusto, Fernando Haddad explicou que os brasileiros que têm dívidas de até R$5 mil vão ter a chance de sair da inadimplência. Mas atenção, esse programa só começa a valer em julho e serve para aquelas pessoas que fizeram dívidas até dezembro do ano passado. Fernando Haddad também explicou que o governo está servindo apenas como intermediário e, por isso, a renegociação ou perdão das dívidas vai depender da adesão por parte das instituições. Vamos ouvir o que disse o ministro da Fazenda. Essa garantia é para as famílias até 2 salários mínimos, num montante de dívida até R$5 mil. E isso representa alguma coisa em torno de 30 milhões de pessoas. 30 milhões de CPFs negativados. Quer dizer, esse é o limite máximo que o programa pode atingir. Obviamente, repito, vai depender da adesão das duas partes, porque é um programa governamental que depende dos dois lados convergirem, né? E essa convergência, como é a primeira vez que vai ser feita, nós não temos clareza do quanto ele vai atingir. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, estão reunidos em um evento na capital paulista. É para lá que a gente vai, ao vivo, com a repórter Joyce Mafezoli, que traz as informações. Boa noite, Joyce. Quem que atende esse evento? Algumas possibilidades. Oi, Augusto. Boa noite a você, Amanda, a todos que acompanham o Rede TV News. O público é formado por empresários. Entre as discussões estão o arcabouço fiscal, a reforma tributária e outros temas em pauta no Congresso Nacional que podem contribuir para o desenvolvimento do país com geração de emprego e renda. Outro destaque é o Marco Legal das Garantias. O projeto, aprovado na Câmara em junho de 2022, está em análise no Senado. A proposta é diminuir os juros e aumentar os recursos emprestados. Atualmente, um imóvel, por exemplo, é usado como garantia em apenas um banco. Pelas novas regras, um único bem pode ser dado como garantia em mais de uma instituição financeira. Participam da discussão o relator do projeto, o senador Everton Rocha, além do senador Ciro Nogueira e do presidente da Federação Brasileira dos Bancos, Isaac Sidney. Amanda, Augusto. Obrigada, Joyce. E o Rede TV News desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Um excelente início de semana. Nos vemos amanhã, às 7h20 da noite. Esperamos você. Até lá. Tchau.